Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros alunos. Vocês estão pensando assim, vou ficar livre desse professor? Não, minha gente, eu apareço de novo para falar com vocês. Faz parte, vocês vão ter que me aguentar durante a disciplina, não tem jeito, gente, né? Tô careca de saber disso, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa sociedade da informação e falar um pouco sobre cada comunicação, a mercadológica, a institucional, a interna, a externa, para nós compreendermos como elas podem ser usadas de forma estratégica e adaptadas para a realidade aí de cada empresa, de cada realidade que você vivencia, ok? E aí começamos a falar uma coisa, nós estávamos falando na última unidade a respeito da quarta revolução e da importância que ela causou dentro do contexto, né, da nossa sociedade com os smartphones, a internet. Então nós vivemos hoje a chamada sociedade da informação. Todo mundo tem acesso à informação. Ela está aí de graça para todo mundo usar. E essa é o grande diferencial, né, gente? Então a expressão sociedade da informação descreve uma sociedade baseada na produção de valores informacionais e não valores materiais. Sua principal força é a informação produzida e distribuída em redes, ao alcance de todos. Essa, então, é o grande diferencial que nós temos aqui hoje. Informação à disposição e hoje quem detém o poder não é quem tem mais dinheiro, mas é quem tem a melhor informação, a informação que é mais estratégica. Esse detém o poder na sociedade que vivemos hoje. Pois bem, queridos, nesse sentido, nós vamos começar a falar aqui, então, da comunicação institucional. Bom, o que é a comunicação institucional, gente? Ela tem por objetivo interagir com o público interno e externo de uma organização e, por meio dos canais de comunicação e redes de relacionamento, conquistar a confiança, a credibilidade e a simpatia dos stakeholders. Como nós já falamos na outra aula, stakeholders são todos os públicos de interesse ou envolvidos com a organização. Bom, a comunicação institucional, então, gente, eu falo da instituição, da organização em si. Então eu vou apresentar meus valores para todos, minha missão, minha visão, minha postura ética, ou seja, eu vou passar a alma, quem é a organização, o caráter da organização, né? Então essa é a comunicação institucional. Até a gente fala muito, por exemplo, você deve ter visto na televisão aquelas propagandas que não vende produto nenhum, mas fala, por exemplo, lá vamos pegar o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo. Você assiste aquele comercial bonito, tal, Grupo Pão de Açúcar, fundado, não sei o quê. Eu não estou vendendo nada. Eu estou mostrando quem é a organização para que você, então, consiga se identificar ou não com aquela organização. Depois que eu atrair um público que se identifica com esse formato, eu passo a oferecer os produtos e serviços que eu tenho disponíveis para o cliente. Então, esse é o ponto. Essa é a estratégia da comunicação institucional. Aí, nós começamos a falar da comunicação administrativa. Essa comunicação, ela é focada apenas para as pessoas que têm cargos administrativos dentro da organização, tá? Então, olha lá, ela abrange o fluxo de informações relacionado ao dia a dia de uma empresa, seja no contexto formal ou no contexto informal. Tem como objetivo principal coordenar, orientar, atualizar esse fluxo para que as informações distribuídas em rede possam ser compartilhadas e compreendidas por todos os envolvidos no processo. Porém, ela é só para lideranças, para setores administrativos, para quem cuida da administração de alguma maneira da organização. Que isso já mostra que é diferente da comunicação interna. A administrativa, ela é interna? Sim, mas focada em um público. A comunicação interna é para todos que estão dentro da organização. De presidente, de chefe, de líder, de gestor, até o chão de fábrica. Todos os envolvidos. Então aqui, gente, né, é aquela voltada a todos os colaboradores da empresa, da presidência até os auxiliares. O principal objetivo da comunicação interna é realizar a integração entre todos os trabalhadores da empresa com foco em suas políticas, valores e objetivos. A integração entre os colaboradores e a organização passa pelo caráter de sensibilização dos programas que a empresa define como prioritários. Então essa comunicação ela é interna, é para você distribuir tudo para dentro da empresa, o que é decidido, as suas ações, as mudanças, e isso ficando claro para todos que estão dentro da organização. Por isso que ela leva o nome então de comunicação interna. E aí nós começamos a falar, gente, da comunicação mercadológica, ou também conhecida como comunicação de marketing. Demos uma pincelada lá na primeira aula, mas eu quero resgatar esse assunto com vocês, porque aqui eu estou falando realmente das estratégias de comunicação para o mercado, para atrair o consumidor, para falar com esse consumidor. E essa comunicação tem que ser de que maneira?
aquela que se adapta ao público que eu quero falar. Entenderam, gente? Esse é o foco da mercadológica. Então não é qualquer comunicação. Para quem eu quero falar? É de qual idade? Qual o grau educacional? É de que região? Com base nisso, eu vou desenvolver a comunicação que realmente fale claramente a esse público. Como eu já dei esse exemplo anteriormente. Se eu estou no meio de roqueiros, eu vou usar os termos que os roqueiros entendem para que eu consiga ser compreendido. Se eu estou no meio de doutores e mestres, eu vou falar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica, mais realmente acadêmica, com foco a ser compreendido e ouvido por aqueles que estão ali. Dependendo do ambiente ou o grupo que você vai se direcionar, você tem que encontrar a comunicação e a melhor estratégia dessa comunicação. Então, esse é o grande segredo para que você tenha sucesso na hora de pensar a comunicação mercadológica. Então, a ideia aqui é a divulgação dos seus produtos e serviços para o seu público-alvo, por meio dos veículos de comunicação, gente. Seus principais instrumentos são a propaganda, a promoção de vendas, o merchandising, né, os eventos, o marketing direto de relacionamento e por aí afora. Percebam que muitos utilizam degustação em supermercado, mandar e-mail, mensagem de texto, cadastros em sites, perfis de compra na hora que você compra uma coisa online, até porque isso é uma grande mudança que ocorreu hoje, você compra muito online, compra loja física também, mas você compra online e percebam que você acaba tendo uma navegação personalizada, por isso tem a ver com marketing. Você pesquisou alguma coisa, você vai entrar amanhã, mesmo que você não entre, não faça login, você já vai ver que aparecem propagandas de coisas similares que você ou os mesmos itens que você pesquisou anteriormente, porque ele vai personalizando a sua navegação com base no IP da sua máquina ou do seu celular. É muito interessante essas estratégias. Por quê? O foco da comunicação mercadológica é entender quais são os desejos e necessidades do público-alvo. Gente, a gente fala muito em marketing que se eu quero ter sucesso, se eu quero vender meu produto e meu serviço, eu tenho que encantar o meu cliente. Eu tenho que encantar meu público-alvo. E como é que eu consigo fazer isso? Realmente me comunicando, me colocando ali o produto e serviço que fale ao coração daquele consumidor. Eu sempre brinco que mexa com o sentimental ou mexa com o humor, essa pessoa jamais esquecerá do que está falando. São duas coisas que impactam as pessoas profundamente, ok? Galindo fala que a mudança, né, que houve dentro do contexto de marketing, que a AMA, colocou AMA aqui, ou a AMA, que é a American Marketing Association, que ele revisou o conceito de marketing, mudou por causa desses aspectos tecnológicos da comunicação de hoje, gente. Então o marketing ele tinha um foco muito mais nos aspectos produtivos, né? Troca entre produtores e consumidores. Agora, a nova abordagem contempla a noção de valor, de parceria e de sociedade, porém ainda preza ao universo produtor como iniciador do processo. Mudou um pouco a forma, o contexto, mas ainda o produtor é o início do processo. Eu preciso de matéria-prima para que seja transformada, eu preciso fazer um produto de qualidade com base na necessidade do meu público-alvo, e eu preciso comunicar a esse público-alvo que esse produto serve para tal coisa e vai resolver tal problema dele. Que isso é um ponto interessante, gente. Nós não vendemos produtos, nós entregamos soluções para os problemas das pessoas. Quando você pensa dessa forma, você fará a comunicação mercadológica mais estratégica, mais bem direcionada, ok? Então percebam o seguinte, quando nós falamos desses tipos de comunicação, nós começamos a entender que a comunicação, ela não é só falar, não é só gestos, não é só andar. Nós começamos a ver que tem estratégias por trás disso. Nós temos planejamento por trás disso. Ou seja, eu consigo ter ações que impactem pessoas através da maneira correta de me comunicar. Vamos dar um exemplo clássico disso. Se você pegar hoje a propaganda da Coca-Cola, ela é extremamente sentimental, ela envolve família, ela envolve alegria, ela envolve esse aspecto que você se encaixa, você consegue se enxergar dentro daquilo, né? Já diferente de alguns comerciais que usam muito bem o humor e você guarda, por exemplo, a Havaianas, hoje trabalha com comerciais extremamente bem-humorados, com foco em te atrair, em te agradar, em fazer você lembrar do comercial de alguma maneira e comprar o produto e serviço dessa empresa. As empresas, então, estão mudando a forma de se comunicar com o seu cliente com base em atrair esse cliente. Gente, pensem o seguinte, por que eu estou falando de comunicação empresarial, então? Porque o nosso foco não é atender bem o cliente ou o público-alvo nosso. Essa é a razão de existir de qualquer organização.
Porque se eu não tenho cliente, eu não tenho empresa, porque eu não tenho dinheiro. Logo, eu não tenho funcionário, então eu não existo. Então, para que eu tenha e mantenha esse ciclo funcionando de maneira eficiente, de maneira correta, eu preciso de comunicação estratégica. Eu preciso de criar relacionamentos com o meu consumidor. E aí, é através da boa comunicação, é através de imagens corretas, de cores adequadas, que vão atrair esse consumidor. Eu falo muito que, por exemplo, cores também comunicam muitas coisas. Não é à toa que, por exemplo, embalagem de produtos para bebê são sempre em tons clarinhos. Por quê? Para agradar as mães. A mãe, o pai, né? É aquele tom pastel, aquele tomzinho mais clarinho. Diferente de brinquedos para criança. Já perceberam que brinquedos para criança são com cores extremamente fortes? Vermelho, amarelo, verde. Por quê? A criança enxerga melhor essas cores, atrai a criança para facilitar a criança pedir para o pai comprar aquilo. Então são estratégias de comunicação para atração através do uso de cores, do uso de palavras corretas, do uso de mensagens específicas, de slogans. Tudo isso faz com que você lembre do produto e da marca. Não é à toa que as empresas criam logotipos, logomarcas. Para quê? Para você ver aquele símbolo e lembrar de tal empresa. Hoje, se você vê aquele Czinho, você na hora vai falar, opa, isso aqui é Nike. Né? Se você vê aquele símbolo redondo, com V e com W, você sabe que é Volkswagen. E por aí afora, aquela cruz diferenciada que existe da Chevrolet. Então você olha o símbolo, você não precisa nem ver escrito, porque você já assimila ou liga a uma empresa, a uma marca. Essa é a comunicação mercadológica que tanto falamos de maneira estratégica, ok? Então passamos por esses aspectos, ainda temos muitas coisas para falar, para entender melhor esses aspectos da comunicação empresarial, mas voltamos em breve para falar um pouco mais sobre esse tema. Um abraço.